Então tá bom, queridos. Boa tarde. Vamos combinar que eu vou dizer boa tarde sempre, tá? Boa tarde. Continuamos então a nossa aula de parônimos e homônimos, né? Lembrando, na última aula nós terminamos o conteúdo de sintaxe da oração, né? Toda aquela história de sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, adjunto, enfim, né? Encerramos essa fase. E aí, faltava só meia hora para encerrar o nosso turno da noite e a gente resolveu, né, iniciar um conteúdinho mais leve, tá? O que nós precisamos fazer hoje também, ainda antes de passar para um conteúdo mais consistente, né? Nós vamos terminar esse exercício e aí veremos o conteúdo de porquês. Gente, nós não vimos porquês, né? Não? Então tá. Então já vamos fazer isso na sequência, certo? Nós fomos até o 15 só? Gente, me ajudem, pelo amor de Deus. Nós fizemos até a frase 15 ou até a frase 20? Homônimos e parônimos. Até a 15? Tá. Então eu estou confundindo com o turno da manhã mesmo, perdão. 15. Tá, legal. Joia. Então, vamos adiante. Partiremos então da frase 16, depois veremos os porquês e depois começaremos sintaxe do período, conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Muito bem. Todos preparadinhos? Então vamos lá. O que é que nós estamos decidindo mesmo, né? Se a gente vai usar, né, uma dessas duas modalidades, mas lembrando, gente, as duas modalidades existem em contextos diferentes, né? Não é uma questão de um totalmente certo e outro totalmente errado, né? O que a gente vai fazer é escolher aquela adequada para esse contexto. Gente, essa parte dos parônimos e homônimos está lá no final do livro, bem pro final do livro, assim, tá? Sei lá, devem restar algumas 15 ou 20 folhas ali, antes desse, né, depois desse conteúdo, tá? Então vamos lá. Neste caso, o que diremos? Os espectadores aplaudiram de pé os artistas locais. Espectadores com S ou com X? Com S. Espectadores, telespectadores, aqueles que olham, aqueles que assistem, né, com S. Gente, existe, né, a palavra espectador com X e né, nós podemos pensar facilmente no que é o espectador com X. Quem é o espectador com X? É aquele que tem expectativa, né? Isso aí. Então tá. Claro, não é uma palavra muito aplicada, a gente não usa muito, né? A gente não tem esse hábito. Eu sou espectadora de que hoje nós consigamos terminar o conteúdo de sintaxe do período, né? A gente não tem o hábito de usar, mas o fato é que ela existe. E para a nossa prova, para a banca que vai preparar a nossa prova, isso interessa muito, né? Então tá. Ao fim das investigações, a verdade emergiu ou emergiu? O que se quer dizer aqui é que ao fim das investigações a verdade veio à tona, né? Ela apareceu. Então, nesse caso, emergiu. Gente, vale a pena aproveitar o significado dos prefixos, né? Aqui o prefixo I significando movimento para dentro, né? E E significando movimento para fora. Se tiver muito rápido, daí vocês me avisem, tá? Vou tentar dar uma aceleradinha. Tá, isso aqui eu sei que nós usamos adequadamente, né? É só a título de reforço, tá, gente? Muitas delas, né, eu coloquei aqui só a título de reforço. De tanto a gente escutar, né, as pessoas aplicarem de forma inadequada por aí, lá pelas tantas a gente acaba também se acostumando com aquilo. Vocês já devem ter ouvido alguém dizer, né, a morte do fulano, qual é o certo, qual é o ideal? A morte daquele fulano foi uma perda, isso aí. E vocês já devem ter escutado, né? Alguém diz, a morte dele foi uma perca muito grande para a sociedade, para a classe artística, sei lá. Claro, aí que está o problema, né? Pessoas com pouca instrução, sem instrução, estão liberadíssimas, né, gente? É outro processo, é outra discussão. Agora, né, pessoas com informação que apliquem essa palavra de forma inadequada sempre, né, deixam uma impressão pior, é claro. Então, cuidado, sempre tem alguém prestando atenção no que a gente fala, vocês sabem disso. Quanto maior a ascensão cultural, social, intelectual, maior é o cuidado que a gente deve ter. Tá, qual é a diferença? Os dois existem. Perca é a forma verbal, né? Talvez ela perca tempo falando com o fulano, por exemplo, né? Mas a perda foi triste. Então, perda substantivo e perca verbo, certinho?
Os dois existem, né? Grupos de mulheres desenvolvem uma campanha que visa a discriminação do aborto ou descriminação do aborto. Nesse caso, gente, a ideia, né, é, olha só, elas desenvolvem uma campanha que visa a discriminação ou descriminação. Qual é a campanha delas, né? O que elas querem é que o aborto deixe de ser considerado um crime, né? Por isso, discriminação. Discriminar, discriminar, tirar a ideia de que algo é criminoso. Vamos aproveitar o prefixo de negação, ó, discriminação, né? Tirar a ideia de crime. Diferenciar é o sentido de discriminar, né? E isso vai aparecer logo numa frase, né? A gente vai aplicar depois de novo. 20. Os novos prefeitos serão empossados em janeiro. De preferência, né, gente, que eles sejam empossados com 2 S, né? Vão tomar posse, né? A outra é a poça d'água, que incrivelmente a forma correta é poça. É estranho, né? Mas é poça. Pisei numa poça d'água. As despesas com a reforma do prédio serão vultuosas ou vultosas? Vultosas, perfeito. Olha só, a palavra vultuosa até não é assim algo... Lembram, a gente comentou que em alguns casos as palavras não são valorizadas, né, em jornais, enfim, as pessoas no fim das contas não usam, né, não aplicam. Então a palavra vultuosa não é algo que nos interessa tanto, já vou lembrar o significado. O que interessa de verdade? O que interessa de verdade é usar a palavra vultosa no seu significado ideal. Bom, por que as desprezas com as desprezas, olha só, entenderam, né? É a união de despesa com prédio. Por que as despesas com o prédio serão vultosas? Porque elas serão de vulto, elas vão aparecer, elas vão ser vistas pelas pessoas de forma inquestionável, né? Quer dizer, serão despesas significativas, tá? E, gente, vultuosa, isso aqui pode ser aplicado em vários contextos, assim, né? Pode se referir a uma pessoa vultuosa no sentido de ela estar com o rosto inchado, com alguma parte do corpo inchada. O que se usa mais, né, em termos de algo inchado é em relação ao rosto, né? Então, imaginem se alguém vai dizer para outra pessoa: ai, tu estás vultuosa hoje, né? A pessoa ainda vai achar que é um elogio isso. Tá, e o que pode ser vultuosa também? Talvez vocês já tenham lido isso no que diz respeito às formas avantajadas, né, normalmente de uma mulher, né? Se ela tem formas muito definidas, né, bastante aparentes, digamos assim, também se aplicaria a palavra, tá? Resumindo, não é algo que a gente precise ficar dizendo para as pessoas, né? Não vai dizer, ó, tá. Enfim, algo fora de proporção seria nesse sentido, né? Nós não vimos ainda, assim, oficialmente as regrinhas dos porquês. Veremos assim que terminarmos esse exercício, né? Mas já podemos aplicar algumas coisinhas. Deixa eu perguntar o seguinte: pode ser o primeiro porquê o junto e com acento? Não, porque junto e com acento nós só vamos utilizar quando ele estiver antecedido de um determinante, de um artigo, de um adjetivo, de um pronome, de um numeral, né? Não é o que está acontecendo aqui. Esse porquê separado e com acento vai ser usado em final de frase, não é o que está acontecendo aqui. Ficaremos entre o terceiro e o quarto. Em qual que vocês votam? No terceiro, perfeito. A primeira impressão que nós temos é que deveria ser usado o último, né? Porque afinal de contas é uma pergunta. Acontece que não é uma pergunta comum, é uma pergunta já com a justificativa. O que seria a pergunta comum? A pergunta comum seria: por que ele não veio? Né? Agora observem, dentro da pergunta nós já temos uma explicação. A gente está dizendo, ele não veio porque estava doente, né? Então quando é uma pergunta explicativa, como, né, a gente costuma denominar, vai ser junto e sem acento. E isso aqui é uma situação atípica, né? Tem que tomar cuidado. A pessoa que vai responder assim de forma meio né, precipitada pode se atrapalhar. Por isso, sempre é importante entender o contexto. Não é só a regra, é o contexto, né? À primeira vista, pela regra, vai ser separado sem acento. Nesse caso, o partido estaria infringindo ou infligindo a lei eleitoral? Infringindo, né? Também, gente, a ideia de falar sobre essas palavras não é só assim, ó,
Ai, vai ver que eu não saberia diferenciar, né, essas duas palavras. A ideia não é só diferenciar, mas lembrar a grafia. Lembrar que existem essas palavras muito semelhantes em termos de grafia. No caso de infringir, a gente tem o N, né, que é burlar, né, ultrapassar alguma regra, todos nós sabemos. Agora, observem, no caso de infligir, não tem o N depois. Então, são detalhezinhos. O que é infligir já vai aparecer numa outra frase, tá? Só para a gente não gastar tempo à toa. Concluído o mandado ou mandato do deputado, voltou à atividade empresarial. Concluído o mandato, né? Tempo de permanência em algum cargo. Mandado é um documento. Tá tudo bem? Tudo tranquilinho? Essa frase aí fica meio bizarra também, mas tudo bem. A presença da polícia era a prova de que ele o delatara, claro, né? Nem dá para ficar imaginando o que significaria com a outra palavra. A presença da polícia era a prova de que ele o delatara, de que delatar, denunciar, né? No sentido de denunciar. Muito boa essa frase aqui, ó, atenção, atenção, cuidado. Estou aqui há mais de 2 horas. Qual dos 3? Primeiro, segundo, terceiro? Segundo, né? Por um motivo muito simples. O tempo já passou. Não esqueçam isso nas redações, inclusive. A gente, às vezes, sabe aplicar isso numa questão de gramatical ali da prova, aí vai começar a redação. Há muito tempo, né, o assunto tal é discutido. E aí esquece de colocar o H, né? Alguém esqueceu, inclusive. Claro que eu não lembro quem, mesmo que lembrasse, não falaria, óbvio. Mas alguém esqueceu de colocar o H. Cuidado. Bem lá no início do texto. Então tem que ficar atento. Ó, mais um porquezinho. O partido, porque lhe convinha, mudou a estratégia. Na verdade, essa frase está na ordem indireta, né? O partido mudou a estratégia porque lhe convinha. O que nós temos aqui? Qual dos 4? Esse porquê aqui equivale a um pois, vamos supor. Eu poderia dizer, o partido mudou a estratégia, pois lhe convinha, pois era conveniente. É isso, né? Então a gente vai usar o terceiro. Isso nós vamos ver agora na regra dos porquês e também, né, hoje também nós já vamos começar o conteúdo de nexos. Esse porquê junto e sem acento, esse porquê junto e sem acento, nada mais é do que uma conjunção, tá, explicativa ou causal. Nesse caso, uma conjunção causal. Fala, querido. O partido pelo qual lhe convinha mudou a estratégia. Vamos colocar na ordem e ver se realmente faz sentido para ti. Ó. O partido mudou a estratégia pelo qual lhe convinha. Né? Não. Então, assim, ó, isso de colocar a frase na ordem direta normalmente nos ajuda a entender o contexto e aí aplicar a regra adequada, seja qual for. Né? Lembram que a gente fez isso em análise sintática. Né? Tenha calma, serão. Tenha calma, senão o caso se tornará mais difícil. Gente, essa palavrinha é bem chatinha, tá? Vamos combinar o seguinte, o senão junto só vai ser aplicado quando for sinônimo de a não ser. Fora isso, ele é separado agora eu estou com um porquê na cabeça. Fora isso, ele é separado, tá? O que é o senão separado? É a conjunção condicional se, mais o advérbio não. Se não parar de chover, não vou viajar. Né? Tá? Então eu vou tentar aplicar. Nesse caso, o que é o ideal? Primeiro ou segundo? Primeiro. Tenha calma. Senão, o caso se tornará mais difícil. Caso a pessoa não tenha calma, alguma coisa complicada vai acontecer. A ideia é essa. Tá? Fala, amor. Então, funciona. Tenha calma. Caso não. Em termos de sentido, não substituição direta. Entendeu? O se não separado é a conjunção condicional se, né, mais o advérbio não, tá? Em termos de sentido, tu podes substituir, mas para começo de conversa, assim, ó, isso até nós vamos ver hoje,
o verbo que nós usamos com a conjunção se dificilmente é o mesmo que nós usamos com a conjunção caso. Tá? Então, a troca direta não tem muito como dar certo. Tá? Que segundo caso? Nesse caso, nessa frase? Depois vamos até discutir. Me deixa anotar isso para eu ver, né, que onde é que está o furo, onde é que está o problema. Esse senão aqui, então, aplicando. Aqui não dá. Aqui tu acha que se aplica o caso contrário? Tenha calma, caso contrário, o caso tornará mais difícil. Não, mas não é o junto aqui. Depois nós discutimos o assunto. Isso é atitude própria de mau elemento com L ou com U? Com U, né? Porque nós diríamos que isso é atitude própria de bom elemento, né? Se bem que se for elemento, boa coisa não é, né? Ninguém senão o irmão da vítima permaneceu no hospital. Agora podemos dizer ninguém, a não ser o irmão da vítima, permaneceu no hospital. E aí de novo não se aplica a situação, né? Vamos ter que fazer uma reunião depois. Tá? Ninguém a não ser ele, né? Ele era a única pessoa que permaneceu no hospital. O conferencista falou a cerca de 400 pessoas. Ele falou sobre 400 pessoas? Não, né? Ele falou para mais ou menos 400 pessoas. Então escolheremos o segundo, né? Esse acerca, aqui tudo juntinho, significa sobre, a respeito de. Nós falamos sobre concurso, por exemplo. Então nós falamos acerca de concurso. Tá? Esse aqui significa vai sempre indicar uma quantidade aproximada. Tá? Ele falou acerca de 400 pessoas para mais ou menos 400 pessoas. E o último é o verbo haver, ou indicando tempo passado, ou com sentido de existir, né? Não seria errado gramaticalmente colocar o primeiro pensando em sobre, só é meio esquisito imaginar que alguém fale sobre 400 pessoas, entende? Se eu colocar o primeiro e tu pensaste que ele falou sobre 400 pessoas, pode imaginar, não é impossível, alguém pode ter fôlego para isso, entende? Realmente a frase dá margem a essa outra interpretação. Se fosse uma questão de concurso, sabe que ideia vocês teriam, né? De alguma forma, eles teriam que me avisar qual é o contexto determinado. É menos provável, mas não é impossível. Então, não dá para dizer que está errado, né? Se o sentido em que tu pensaste foi esse. Preciso retificar aquela nota ou ratificar aquela nota, pois está incorreta? Retificar, né? Preciso consertar, corrigir. O que é ratificar mesmo? Ratificar é confirmar, tá? Determinar como correto. É flagrante ou fragrante a preferência dela pela língua inglesa? Flagrante. Gente, aqui eu queria comentar sobre uma palavra, sobre um verbo muito usado por nós, assim, tá? Normalmente usado pelas pessoas, não sei se todos usam, né? Vocês sabem que, talvez vocês já tenham observado isso, as pessoas falam assim, ô fulano, tu não te fraga? Né? Pois é. Isso não existe. Né? Coisas que a gente vai escutando e vai repetindo, e se um dia não pensar sobre, né? Não existe o verbo fragar que nós inventamos assim. Né? Há motivos específicos para essa modificação, agora a gente não tem tempo para falar, mas o fato é que o verbo é o da mesma família de flagrante. Eu digo, tu não te flagras? Por quê? Porque flagrar é perceber algo como evidente, né? Se tu diz, tu não te flagras, quer dizer, tu não percebe que é evidente o fato de que tu está, né, incomodando. Então, mesmo nós, pessoas que estudam, pessoas que leem, pessoas maravilhosas, inteligentes, às vezes
lá na subordinação, o que acontece é uma relação bem diferente, ó, tá? O que nós vamos ter? Uma oração principal e uma subordinada. Então, a ideia é perceber que espécie de relação existe entre essas orações dentro do período coordenado e do período subordinado. Na coordenação, gente, nós tratamos com um tipo de relação como se fosse uma sociedade. Vamos pensar assim, relações de trabalho, tá? Como se fosse uma sociedade. As duas são absolutamente independentes, ninguém manda em ninguém, tá? No caso da subordinação, o papo é bem diferente. Alguém manda e alguém obedece, tá? Tem chefe aqui. Quem é o chefe? A oração principal. Quem é o funcionário? A oração subordinada. Vamos aproveitar o nome, subordinada. Ela está numa ordem inferior à outra, né? Então, eu poderia, nesse caso, pode ter uma vírgula, tá? Não vamos aprofundar o assunto de vírgula agora. Pode ter uma vírgula aqui. A pergunta é, esta vírgula aqui poderia ser substituída por ponto final, como nós fizemos no caso anterior? Não. É só isso que eu queria que a gente enxergasse agora, tá? Se elas são coordenadas, cada uma pode ir para o seu lado, feliz e faceira, né? Ninguém deve nada para ninguém, tá? Na subordinação, a oração subordinada não existe sozinha, ela depende da principal. Perceber isso aqui vai nos ajudar a resolver questões de pontuação. Então tá, vamos adiante. O que eu coloquei aqui? Alguns lembretes extras, tá, gente? Alguns lembretes extras. Na verdade, tudo isso aqui aparece também ali no material, né? Eu só queria recordar o início do processo. Então, olha só. Conjunções coordenativas fazem o quê? Unem orações independentes entre si. A gente já comentou sobre isso. As orações coordenadas, vale lembrar, podem ser assindéticas ou sindéticas. Assindéticas são aquelas que se unem sem conjunção, né? Depois nós vamos ver exemplos. Sindéticas com conjunção. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Ouviram o sinal, entraram na sala. Existe uma conjunção no início de alguma dessas orações para que possamos uni-las num período composto? Não, né? Não existe nenhum nexo, nenhuma conjunção fazendo a conexão. Então, essas duas orações são consideradas assindéticas, porque não tem conjunção aqui, não tem conjunção aqui. Se tivesse uma conjunção, sindética. Muito bem. Conjunções subordinativas unem uma oração principal e uma subordinada, aquilo que a gente falou. Tá, daí vem todas as divisões que nós vamos vendo aos poucos, né? Podem ser adverbiais, substantivas ou adjetivas. Começaremos o processo. O que a gente vai fazer? Nós vamos começar com as coordenadas. Veremos as orações coordenadas, paramos um pouquinho, fazemos exercício, vamos para o primeiro tipo de subordinada, paramos um pouquinho, fizemos exercício, assim a gente vai até juntar todas elas num exercício só. Ok? Agora, tudo isso já está no livro. Queridos, o que acontece? Vocês têm ali no livro, só não está exatamente na mesma posição, tá? Olha só. Olhem ali, comparem ali para mim, por favor, para que vocês fiquem tranquilos. Vocês têm a lista das conjunções ali no livro, acharam? Nas conjunções coordenativas, daí tem as sindéticas, a lista de todas as conjunções está ali. E vocês têm também um exemplo, tá? Eu só vou trabalhar de forma diferente porque todas essas informações não cabem na mesma tela, né? Então, primeiro a gente vai falar só sobre as conjunções e logo falaremos sobre os exemplos, ok? Bom, o que nós temos aqui então, né? Conjunções coordenativas. A gente já sabe que essas conjunções vão unir orações independentes, isso é sempre bom lembrar, tá? Conjunções que podem ser separadas de um período composto para dois períodos simples, por exemplo, tá? Gente, o que importa principalmente é o sentido da conjunção, né? É o que ela representa, é a característica semântica daquela conjunção. Então, conjunções aditivas. Se eu digo, fui à aula e resolvi exercícios, eu adicionei uma ação à outra. Fui à aula e fiz exercícios. Então, o e representa a ideia de adição. Fiz uma coisa e fiz outra coisa, né? Um nexo que eu vou sugerir que vocês acrescentem aqui, eu acabei esquecendo de colocar na listinha, é o nexo tampouco, né? Nós até falamos sobre ele naquele exercício ali de parônimos e homônimos.
O tampouco é sinônimo de nem. Não fiz o exercício, tampouco a redação. Quer dizer, não fiz o exercício nem a redação. Tá? Aqui, gente, são conjunções que funcionam em duplas, tá? Mas não são pares fiéis. Então, vejamos. Eu poderia dizer assim, ó. Não só resolveu os exercícios, mas também fez a prova, fez a redação. Tá? E poderia dizer, não só fez os exercícios, mas ainda escreveu uma redação. Então, eles podem trocar. Tá? Haverá vírgula, não, tenta agora não te preocupar tanto com a vírgula, tá? Mas em tese, haverá vírgula para separar orações coordenadas. O E apresenta regras especiais que a gente vai ver só na pontuação, né? Então agora o foco principal não é a pontuação. O foco principal é entender o sentido das conjunções. Depois que isso estiver claro, aí a gente vai falar de pontuação também. Porque é impossível, na verdade, ver o conteúdo de Nexus sem falar sobre pontuação e vice-versa. Tá? Mas não te preocupa tanto com isso agora, porque senão vai te atrapalhar. Em tese sim. Vírgula para separar orações independentes. Em tese. Muito bem. Olha só, gente, conjunções adversativas. Essas aqui eu sugiro que vocês destaquem aí no material, tá? De todas essas coordenativas, são 5, né? 5 classificações. De todas as coordenativas, as adversativas são as mais frequentes no nosso dia a dia, na nossa fala cotidiana, na escrita também, né? É só vocês observarem o quanto nós precisamos, né, na nossa comunicação, aplicar, né, essa conjunção adversativa. Tá, o que eu estou querendo dizer com isso? Se elas são valorizadas, né, realmente usadas por nós, tanto no dia a dia quanto numa situação mais formal, né, isso determina que ela tem muito mais probabilidade de ser cobrada numa prova do que uma outra conjunção menos usada, como essas alternativas aqui. Né? Nós usamos muito mais, precisamos mais das adversativas do que das alternativas. Então, qual é a maior probabilidade, né, no sentido de cobrança? Adversativa. Já vou aproveitar, eu não esqueci que existe intervalo, tá, gente? Daqui a pouco nós vamos fazer. Oi? Não? Não? Tá. Bem que a gente podia fazer às 9, né? O que vocês acham? Pode ser às 9? É às 9? Por que eu tô achando que é 15 para as 9, então? Sei lá. Ah, tá, pode ser. Tá, então tá ótimo. É porque eu até acho melhor que o intervalo seja às 9, porque depois do intervalo a coisa fica mais complicada, né? Aí o sono bate, né? Então, quanto mais a gente puder espichar esse momento aqui, melhor, né? Eu acho. Bom, enfim. Gente, sugestão, eu vou usar como exemplo as adversativas, mas serve para todas as conjunções com as quais nós vamos trabalhar, tá? Olha só. Nós falamos na aula de redação sobre um negócio chamado coesão, né? Coesão. O que garante a coesão? O que garante a coesão são elementos de ligação, né? Quem são esses elementos de ligação? Os nexos, e lembram que no material eu coloquei uma listinha de palavras que vocês podem aplicar para fazer essa conexão entre as ideias, tá? Os nexos têm um papel importantíssimo. Então, eu vou, na verdade, pedir uma opinião para vocês. Eu estou escrevendo a minha redação, tá? Eu quero usar a ideia de adversidade. Eu quero estabelecer relação de adversidade entre duas frases, né? Uma relação de oposição, de contraste, né? Tá. O que eu vou usar? Qual é o nexo que eu vou aplicar? Eu vou aplicar mas? É o melhor para eu aplicar? Não. Eu vou perder ponto se eu aplicar o mas? Não. Entretanto, se vocês aplicarem um outro nexo diferenciado, não tão habitual, isso vai demonstrar o quê? Que vocês são pessoas que têm um vocabulário diversificado. Se a gente não pensar em diversificar os nexos, o que vai sair é o basicão, entendeu? O aluno diz, tá, até então